Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos aqui na nossa sala de eventos da Focalize para mais uma palestra marcada por nossos temas financeiros. Pessoal que já nos acompanha há mais tempo, conhece o nosso ciclo, falamos sobre diversos assuntos e a partir dessa semana reabrimos aqui o espaço das quartas à noite com uma série de eventos planejados, iniciando com a tradicional palestra já do Acorda Brasil, que é Aprenda a Comparar Antes de Investir. Na sequência, na quarta que vem, faremos Desmistificando a Bolsa de Valores, depois uma palestra sobre fundos imobiliários, previdência, finanças pessoais, enfim. Toda quarta-feira teremos algum tema sendo abordado aqui para melhorar ou apoiar vocês nos processos decisórios, nos mais diversas possibilidades que temos no mercado financeiro. Gostaria de saudar a todos que já estão presentes, agradecer a presença de vocês. Pessoal, alguns já conhecidos nossos aqui da casa, Danílio, Paulo, Filipão, Jesus, Pazianotto. E pessoal que está chegando agora, novo, sintam-se em casa, sintam-se à vontade. Para quem não nos conhece ainda e não conhece o nosso jeitão aqui da Focalize, eu vou passar a palestra, vou passar os temas a vocês. E se eventualmente tiverem alguma dúvida, por favor escrevam pelo chat, não tenham nenhuma restrição em interromper a palestra. À medida que os temas forem avançando, se ficar alguma dúvida, por favor, perguntem, utilizem o máximo esse espaço é de vocês, então não se constranjam, por favor, qualquer dúvida, e pode ser qualquer dúvida mesmo, tá pessoal? O tema é muito sério, né? A gente quer esclarecer algumas coisas muito importantes em relação aos investimentos, principalmente a necessidade de comparação que se faz necessária hoje, em um cenário de juros hoje muito menores do que era há 1, 2, 3 anos atrás. Então, em função disso, por favor, se vocês tiverem algum questionamento, sintam-se em casa. Vamos iniciando então o Aprenda a Comparar Antes de Investir, faça seu dinheiro render mais. Essa palestra faz parte do Acorda Brasil, que é uma campanha em parceria com a XP, corretora a qual representamos, nosso shopping financeiro. E essa é uma palestra preparada pela área da XP Educação. Então vamos fazer aqui uma breve apresentação para vocês, para quem ainda não conhece. O que é a XP hoje? Uma corretora com mais de 100 mil clientes. Esses dados até estão desatualizados. Nós estamos próximos de 8 bilhões atualmente, custódia total. Presente em 140 cidades, em 25 estados. Hoje é a maior corretora de varejo do Brasil e, sem dúvida nenhuma, o maior shopping center financeiro da América Latina. E a XP Educação tem hoje 500 mil alunos formados, costuma atender a 8 mil alunos em média por mês, tendo disponibilizado 600 cursos mês na sua plataforma, sejam presenciais ou via web. E hoje é o maior shopping center financeiro do Brasil. Bom pessoal, entrando no tema específico da palestra, vamos dar uma passada rápida no que foi a evolução da nossa economia, principalmente no intervalo de 76 a 94, que foi um período de 18 anos, nós tivemos 6 padrões monetários. O pessoal aqui, um pouco mais velho, contemporâneo a mim mesmo, deve lembrar-se de uma série de planos, uma série de moedas, mas não deve lembrar quantas foram, né? Era cruzeiro, cruzado, cruzado novo e assim por diante. Foram 6 padrões monetários de 76 a 94. A partir do advento do Plano Real, até 2012, tivemos os mesmos 18 anos transcorridos. E nesses 18 anos, apenas um padrão monetário, que é o real, nossa moeda até hoje. O que dá mostras da diferença comparativa na evolução dos últimos 36 anos. Tivemos 6 presidentes da República e, nesse momento, 3
presidentes da República nesse período, todos eleitos de forma democrática. O Fazianotto comenta dos padrões monetários, né, que provava o desajuste econômico que o nosso país tinha antes do advento do Plano Real. Exatamente, Fazianotto. E olha só um outro dado importante. No período de 18 anos, de 76 a 94, nós tivemos 16 presidentes de Banco Central. Atualmente, nós tivemos 6 presidentes, sendo que o Henrique Meirelles ficou os 8 anos dos 2 mandatos do presidente Lula. Então, já aqui nós temos uma diferença importantíssima e fundamental. Em relação à evolução da nossa economia, em 94, vocês devem lembrar dos famosos 75 dólares do salário mínimo, e o objetivo do Fernando Henrique na época era elevar o salário para 100 dólares. Falava um salário mínimo de 100 dólares como sendo um grande objetivo a ser atingido no Brasil. 2012, o salário mínimo equivale a 320 dólares. Aqui uma clara noção da mudança, principalmente social, que o nosso país vem enfrentando, vem experimentando, principalmente no crescimento da classe D para a classe C. Olha esse dado, pessoal, 94, antes do plano, 916% de inflação. Nossa inflação hoje roda na faixa de 5,5%, a projeção nesse momento é um pouquinho maior do que isso, mas comparado aos 916 da época de 94, estamos vivendo um paraíso nesse momento. Juro real, pessoal, 94, 23%. Acima da inflação, ainda tínhamos um juro de 23%. Isso é o juro do aplicador. Juro real hoje, 1,7%. Nesses 18 anos, já dá para constatar uma mudança significativa em relação à nossa economia. E aqui eu falo tudo isso para vocês para fundamentar aonde nós queremos chegar nessa palestra, que é justamente a necessidade da comparação. O Paulo pergunta: o risco do descontrole da inflação está voltando com a contabilidade criativa em curso desde o final de 2012. Na verdade, sim, a gente vem sentindo o risco inflacionário, né, Paulo? E inclusive a nossa recomendação, principalmente nos investimentos vinculados à renda fixa, sempre que os nossos clientes ou o pessoal nos consulta, estamos recomendando sempre atrelar os títulos ao IPCA ou IGPM, tanto faz, né? Algum tipo de correção por inflação. Por exemplo, as debêntures que a gente tem comercializado ultimamente, os títulos públicos, a gente está recomendando as NTNBs, que são atreladas à inflação. Enfim, a ideia é que, no mínimo, proteja-se contra um risco inflacionário, né? O Tombini falou hoje de que ele não vê risco inflacionário no Brasil. Existem algumas ações anticíclicas que podem estar ocorrendo agora e algumas desonerações que o governo vai trabalhar, principalmente em relação à cesta básica, a previsão de super safra. Isso deve segurar alguns itens, principalmente na área de alimentos. A própria ventilada em relação à subida da taxa referencial de juros também já pode causar um certo impacto. A depreciação da moeda americana ou apreciação da nossa moeda, isso ajuda principalmente naquela composição dos produtos importados. Enfim, tem risco, mas eu acho que ele nesse momento realmente ainda está controlado. O que não está controlado, infelizmente, são os gastos públicos, né? Esse me parece que ainda temos que ter uma ação um pouquinho mais forte por parte do nosso governo federal.
O Filipão comenta que o FHC contribuiu bastante com o Plano Real à inflação. Sem dúvida nenhuma, o FHC foi o grande pai desse modelo de transição de uma economia totalmente fora de controle para uma economia controlada. Ele primeiro foi ministro do planejamento do Itamar Franco e em seguida elegeu-se presidente e deu continuidade praticamente à estrutura atual, né? O Lula manteve o tripé, a Dilma promove pequenas alterações, mas em tese o tripé está mantido, né? Ainda continuamos, o câmbio não é mais tão flutuante, né? É meio flutuante, a taxa de juros ainda está em cargo do Banco Central, enfim, estamos aí com o tripé mantido. Vamos acreditar que continue assim. Bom, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, nesse período também tivemos o boom brasileiro, né? Principalmente o boom de commodities, né? Se a gente pegar o que era na década de 90, as principais produtoras de commodities, o que foi principalmente até 2010, minério de ferro, petróleo, siderurgia, enfim, a nossa área agrícola, a área de varejo, que permanece ainda muito forte, o setor de consumo ainda puxa boa parte do desenvolvimento. Tivemos o pré-sal, né, toda a expectativa, apesar de ainda ser uma promessa, e a Petrobras ainda ter que provar que consegue tirar esse óleo debaixo da camada do pré-sal, o fato de estar lá já nos oferece um alento nesse sentido, e possivelmente daqui a 5, 6, 10 anos estejamos em outro patamar do que estamos hoje, principalmente em relação à extração petrolífera. Setor de automóveis, que também é outra locomotiva muito forte, é sempre um setor que puxa a nossa economia. E qual é o próximo boom, pessoal? É o boom de investimentos. Por quê? Mais pessoas começam a investir. O brasileiro ainda investe mal o seu dinheiro. Isso ainda é cultural. Nós vamos passar vários temas hoje à noite aqui na palestra, e vocês vão entender do que eu estou falando. Consomem produtos com altas taxas e baixas rentabilidades. Depois nós vamos passar uma série de produtos que o brasileiro costuma investir. Isso não é invenção minha, isso é dado de pesquisa, é dado real, dado estatístico. O brasileiro efetivamente investe muito mal. Talvez não seja o caso dos senhores e das senhoras, mas o brasileiro em média investe muito mal. Só que tem um detalhe, pessoal, nós estamos num cenário atual inédito para aplicações financeiras. Por quê? Olha as manchetes dos nossos jornais. Juro baixo traz cenário inédito para aplicações. A época em que o brasileiro podia colocar tudo que tinha em investimento conservador e ainda assim contar com os gordos rendimentos, ficou na memória. Isso não existe mais, né, pessoal? O momento é propício para que o investidor abandone uma postura acomodada. Esse novo ambiente exigirá que as pessoas façam avaliações cuidadosas, com dedicação e atenção à escolha. Aqui está a chave de tudo que nós vamos falar, né? O motivo de a gente estar batendo esse papo agora à noite, né? Da necessidade, principalmente, do investidor sair da zona de conforto, daquela visão tradicional de investimento, né? Ah, não sei onde botar, coloco na poupança. Ah, vou seguir o que o gerente do banco está me dizendo para colocar, né? Isso tudo hoje provavelmente está fazendo você perder o dinheiro, como veremos logo adiante, né? Eu recentemente escrevi 2 artigos, um no início do ano passado, quando iniciamos o ciclo de redução de taxa de juros. Eu intitulei esse artigo A Hora do Risco. Ele está disponível na nossa seção de artigos aqui no site. Se vocês subirem até o topo da página, vocês vão achar o link artigos. Então está lá disponível o artigo A Hora do Risco. E agora, no início desse ano, eu escrevi A Hora do Risco 2, que é a minha visão para 2013, né? E ela não deixa de ser um complemento ao que eu escrevi no início de 2012 e fala exatamente disso, da necessidade de uma nova postura, necessidade de mudarmos a nossa
relação com o dinheiro e como nós investimos. Vamos dar uma olhada aqui no histórico de taxa de juros. Olha isso aqui, pessoal. Ainda no ano 2000, tá? Nós já estávamos com o Plano Real, estávamos com o Fernando Henrique 6 anos no poder. Olha a nossa Selic, pessoal. Olha o paraíso da renda fixa. 19%. 2004, ainda dentro da década passada, já no governo Lula. Olha a Selic. 16%. Uma competição absolutamente desleal com a renda variável. Por que diabos um investidor com um cenário desses aqui colocaria seu dinheiro em risco no mercado acionário? Nós sabemos que se você colocar em média seu dinheiro no mercado acionário, tiver tempo, colocar isso por um longo período, o histórico no Brasil nos traz uma rentabilidade tirada da inflação na faixa de 9% ao ano, real, né? Dados estatísticos desde que existe a Bovespa. Por que diabos eu ganhando 9% ao ano, eu iria colocar o meu dinheiro a R$13, a 9, se eu posso ganhar R$13, 13% sem correr risco algum? Não fazia sentido, né? Por isso que o Brasil era o paraíso da renda fixa. Até mesmo, pessoal, em 2004, 8,4 de custo de oportunidade é um yield razoável para continuar a não correr maiores riscos, né? Então, reparem o cenário que tínhamos num passado não tão distante. Nós estamos falando de 6 a 8 anos, né? Uma situação extremamente confortável para a renda fixa, né? Isso aqui é juro real, pessoal. 8,4 limpinho. E agora, como está hoje? 1,7. Diferente, né? Cenário totalmente diferente de um passado não tão distante assim. Fazendo outra pergunta, Momberger, na época da inflação exorbitante, como mencionado, o título público atrelado à inflação gerava muito lucro. Na verdade, o modelo, Pazianotto, era exatamente o mesmo do que é hoje. Porque você tinha um título público atrelado à inflação, mais um juro real, né? Esse juro real, na época, como a gente pôde ver, chegou a bater em 23%. Então, imagina, você tinha toda a correção inflacionária, e ainda tinha um ganho substancial na taxa real de juros que o governo pagava. Vocês devem lembrar disso logo no início. Isso aqui é um dos temas muito recorrentes, principalmente nos estudos relacionados à dívida pública brasileira, principalmente a dívida pública interna, né? A dívida justamente dos títulos públicos que nós mesmos compramos. Nós, como investidores, os bancos, os investidores institucionais, inclusive os investidores estrangeiros, os que financiam o governo através dos títulos públicos aqui dentro. Vocês devem lembrar o salto que a dívida pública deu de bilhões de dólares para trilhões de dólares. Como isso acontece? Isso acontece justamente em função disso, porque o governo era obrigado a pagar a inflação mais uma taxa de juros real. E uma taxa de juros real absurda, conforme a gente pôde ver na lâmina anterior. Então, esses títulos geravam muito lucro, Pazianotto, muito lucro. Era um paraíso. Vamos seguindo aqui. Evolução anual da taxa de juro real. Diferença da Selic para o IPCA, tá? Que é o nosso principal índice inflacionário. Olha só. Período de 91 a 98. 20% ao ano, média do juro real na década de 90. Você transformava, olhem bem isso aqui, pessoal, você transformava R$1
em 2 em apenas 4 anos. Prestem atenção, você transformava R$1 em R$2 em 4 anos. Isso é uma loucura, né? Olha agora, a média do juro real no Brasil nos últimos 3 anos, 3,5 ao ano. Você precisa os mesmos R$1 se tornar R$2, você precisa agora, sabe de quanto? 20 anos. Isso aqui não exige uma mudança de postura? Pelo amor de Deus, não é? Com certeza exige uma mudança de postura. Mesmo assim, pessoal, vocês vão pensar, nossa, o juro real no Brasil agora não é nada. Mas olha só, nós ainda somos o 4º país em taxa de juros real. Nesse momento a gente perde para o Chile, que é o 2º. A China, por incrível que pareça, tem um juro hoje de 3,9. E nós estamos em 4º lugar. Olha só as economias desenvolvidas. Olha o investidor alemão, pessoal, ou inglês. Ele paga 1,2 para guardar o dinheiro. O inglês paga 2% para o banco guardar o dinheiro. O francês paga 1,3. O italiano paga 2,4. O espanhol paga 2,7. Então, esse é o cenário de uma economia estabilizada. Estados Unidos hoje, 1,4 negativo. Significa o seguinte, você investe em título público desse país, desconta a inflação, você tem uma rentabilidade negativa. No Brasil ainda, então, com tudo isso, com toda essa queda, nós ainda estamos no pódio, né? Ainda estamos lá no 4º lugar. O Max pergunta, Malmberg, por que mesmo assim a Bolsa não decola? Ninguém saiu da renda fixa? Eu até comentei isso, Max, hoje pela manhã, hoje pela manhã não, agora no nosso comentário de fechamento. E eu particularmente eu tinha uma expectativa um pouco diferente em relação ao padrão dessa curva descendente de taxa de juros para o dinheiro migrando para a renda variável, né? Se você me perguntasse em meados do ano passado, lá no primeiro semestre do ano passado, onde tivesse sinalizado toda uma projeção, toda uma mudança de realidade, como a gente está vivenciando hoje, de um juro real caindo na faixa de 1,7, eu diria para ti, Max, olha, a Bolsa vai explodir, né? A Bolsa vai disparar. Esse padrão não se mostrou verdadeiro aqui no Brasil, né? Por uma série de fatores, que já estão até elencados, discutidos. O primeiro deles é que a nossa Bolsa ainda é dominada por estrangeiro, institucional. Basicamente, os dois somados representam quase 70-75% de toda a movimentação. O fato de nós termos tido essa curva descendente na taxa de juros permitiu que algum posicionamento em título público rendesse muito dinheiro esse ano, principalmente os títulos de prazo alongado. Por quê? Porque vocês tinham uma projeção, você comprou um título de vencimento lá em 2035 a 12%, 13% ao ano, esse título hoje, precificado a 7% ao ano, ele traz uma diferença, como veremos, depois a gente vai falar um pouquinho de título público, mas o PU desse título aumenta de forma substancial. Esse ganho, ele é incorporado no valor presente. Então, muita estrutura institucional acabou incorporando esse ganho de forma confortável. Por incrível que pareça, a queda de taxa de juros acabou ajudando quem apostou há 2 anos atrás no longo prazo. Isso eu acho que de um certo modo trouxe um conforto para os investidores e eles não precisaram ainda apostar na renda variável. Em contrapartida, a gente tem uma economia ainda cambaleante, vai sair o resultado do nosso PIB agora no dia 1º de março, todo mundo espera 1%, um pouco abaixo, um pouco acima,
que foi absolutamente decepcionante em relação aos 4,5 projetados pelo Manteiga e pela Dilma no início de 2012. E no final tivemos aquelas interferências governamentais, Petrobras, setor elétrico, enfim, vocês também já ouviram falar bastante disso. Eu acho que isso atrapalhou um pouquinho. E eu temo agora na necessidade de uma retomada do movimento ascendente, do Banco Central tem que agir um dos tripés, que é a taxa de juros, tendo que aumentar a nossa taxa, que possa ainda empurrar um pouquinho mais para baixo a nossa renda variável. Vamos ver o que o pessoal escreveu aqui. Filipão, a cultura leva mais tempo para mudar, o processo é lento, exatamente, isso eu concordo em gênero e número, Filipão. Convencer as pessoas que se sentem seguras na poupança de jogar no mercado acionário totalmente desconhecido é uma missão muito difícil. Aqui nós veremos até que a gente nem se propõe a isso, né, Filipão? Eu diria que a migração da poupança deve se fazer para outros investimentos com o mesmo nível de segurança, mas com mais rentabilidade, que a gente vai ver que é bem possível de se fazer. Então a cultura ela muda de forma gradual e acredito que ela começa numa outra etapa, anterior à da Bolsa. A Bolsa vem mais tarde, né? Filipão, quando a poupança mudou as regras, eu vi na Globo Economista dizendo que a poupança ainda era uma boa opção de investimento. Vários pequenos investidores entraram de qualquer jeito na bolsa e apostaram só em Petrobras, usando fundo e tal. É preciso conhecimento para investir em renda variável. Realmente, Paulo, o que a gente sempre fala aqui na Focalize é justamente isso. Para você colocar seu dinheiro em renda variável, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar conhecimento. Entrar na bolsa porque você ouviu falar que é bom, que sobe, que é o mercado do ano, você tem tudo para ser a sardinha de plantão. A gente vê isso diariamente aqui. Então a primeira coisa que você tem que fazer antes de colocar seu dinheiro em renda variável é entender um pouquinho como é que funciona esse negócio e preferencialmente buscar ajuda de algum assessor, de algum gerente, de alguma pessoa mais especializada, fazer cursos, leitura, iniciar muitas vezes através de um fundo, pode ser uma ação mais inteligente que montar carteira própria. Então, todo cuidado é pouco, eu concordo plenamente com o que vocês estão colocando. Então vamos lá, pessoal, vamos seguir aqui. Fazendo outro comenta que as corretoras têm que baixar o custo de corretagem, a pessoa física começar a operar, porque come muito rendimento. Mas hoje eu acho que até já está bem competitivo, viu, Fazendo? O advento da corretagem fixa, do HB, acho que já trouxe um nível de competitividade interessante. A Bolsa está anunciando aí que vai baixar taxas também, taxa de emolumento, taxa de custódia. Acredito que o mercado vai ficar extremamente competitivo aí a partir dos próximos meses na parte de custos. Acho que custo não é mais um problema sério na nossa Bolsa. Na parte segura de investimento, renda fixa, como a NTN, como agora começou a devolver os bons rendimentos dos últimos anos. Na verdade não está devolvendo, né, Secai? É que o título público, o que acontece? Você compra um título, ele tem um valor de face. Quando a operação segue a favor da sua aposta, esse valor de face cresce. Quando há uma reversão de expectativa, esse valor de face cai um pouquinho. Então, eu até tive um cliente essa semana, aqui no escritório, que estava se queixando estava posicionado num fundo de inflação, nem era comigo, ele estava numa outra instituição, fundo de inflação de um banco, que ele tinha perdido 3% no mês. Só que é o seguinte, ele esqueceu que ele ganhou 24% nos últimos 12 meses no mesmo fundo. Então, isso também, pessoal, a gente tem que ter um pouquinho de noção, de entender que são variáveis possíveis no mercado e a gente, antes de colocar o dinheiro, precisa entender o que está acontecendo. Agora, você achar que
numa operação de renda fixa, você vai ganhar eternamente 300% da taxa referencial de juros, isso até é ingenuidade, né? Não daria para pensar que isso iria se manter o resto da vida, né? Então, obviamente vai dizer, mas quem entrou agora perdeu. Claro, quem entrou agora perdeu. Por isso que é interessante conhecer aonde está se colocando o dinheiro, né? E esse é o motivo pelo qual a gente faz esse tipo de palestra e está à disposição de vocês aqui para trocar essas ideias. Max comenta que o brasileiro em geral tem medo da burocracia, medo de declarar IR e tudo mais. Isso é verdade. O povo só quer ganhar. Tem que sair agora das NTNBs? Não, eu não acho que tenha que sair agora, Secai. Acho que isso é circunstancial, porque a NTNB está atrelada ao IPCA, então só o fato de você garantir a inflação. E o título público, gente, isso aqui é importante, nós vamos falar disso mais adiante, tá? Mas eu queria já aproveitar a deixa que o Secai colocou aqui pra gente. O título público, quando você compra um título com um determinado vencimento, o ideal é que você carregue esse título até o vencimento, porque você vai incorporar todo o ganho prometido, né? Evidentemente, se você fechou uma operação hoje, onde a taxa era de 4,5%, daí a taxa durante meio ano caiu para 2,5%, você teve um ganho de PU, então teoricamente você antecipou o ganho. Agora a curva de juros volta para 3,5%, esse PU cai um pouquinho, você tem uma volta ao valor original do título. Não significa efetivamente que você perdeu. Você perderia se você tivesse que vender esse título naquele momento, né? Porque o título tinha um PU mais alto, o PU caiu, né? Então naquele momento você está sendo perdedor. Por isso, quando a gente recomenda investimentos em títulos públicos, nós dizemos, olha, não pense nesse recurso para recurso de curto prazo. Pense nesse recurso em tentar carregar até o vencimento, porque você vai ganhar exatamente o que foi prometido nesse título. Ok, pessoal? Eu até estou me adiantando aqui nos conceitos, depois fica mais fácil de entender. Aqui a visão do shopping center, que vocês já conhecem, né? Que é a ideia da plataforma, do hub da XP, de ter no mesmo local, com uma única conta, você tem uma série de gestores disponível, uma série de produtos, uma série de marcas disponíveis numa única plataforma, né? Então, esse é o conceito básico, vocês já conhecem, já falamos várias vezes em relação a isso, né? Então, o banco, você, quando compra um produto do banco, você é obrigado a comprar o CDB daquela marca, o fundo daquela marca, a previdência daquela marca, o seguro daquela marca, e assim por diante. No shopping center, você tem a condição de escolher todas essas marcas numa série de produtos disponíveis na prateleira. Isso tudo num só lugar, numa única conta. Aqui uma brincadeira que a gente faz, pessoal, nessa palestra, eu quero perguntar um negócio para vocês. Pode parecer uma bobagem, mas no decorrer da palestra eu vou provar para vocês que não é bobagem. Vocês pagariam 100 mil reais por um Gol 1.0? Quem faria isso, pessoal? Me responda aqui. Quem pagaria 100 mil reais por um Gol 1.0? Alguém pagaria? Acho que não, né? Por que não paga? Por quê? Tem conhecimento, tem várias concessionárias, tem classificados, tem comparação e tem um mercado maduro. Você sabe exatamente hoje
ou ao menos sabe ao redor de quanto seria um valor justo para se pagar por um Gol 1.0. Por essa razão, vocês não pagariam, nenhum de vocês de sã consciência pagaria 100 mil reais por um Gol. Mais adiante nós veremos que eventualmente até você paga. Aqui uma pesquisa, pessoal, só para vocês entenderem aonde o brasileiro investe, tá? A proporção do brasileiro que investe até caiu um pouquinho, né? Reparem que nós tínhamos em 2005 65%, agora nós temos 51% de pessoas que não têm investimento nenhum, ou seja, as pessoas estão indo ao mercado e colocando seu dinheiro em alguma coisa. Mas reparem o seguinte, olha o que cresceu aqui, ó. Olha o item de maior crescimento do investimento brasileiro. Aqui foi o que eu falei, pessoal. Estatisticamente, que o brasileiro ainda investe mal, ó, 44%. Em fundos de investimento também teve um aumento. Previdência aumentou bem. CDBs quase estável. Ações não mudou absolutamente nada. As letras hipotecárias agrícolas são produtos relativamente novos. O brasileiro ainda não conhece isso. 1%. Ah, um Camaro você pagaria, né, Filipão? Eu também. Então vamos falar um pouquinho de poupança, pessoal. Rentabilidade nominal da caderneta de poupança. Olha só, poupança versus inflação. Muitas vezes a rentabilidade da poupança é ilusória, pois apenas corrige a inflação. Atualmente não preciso dizer que ela está negativa. Olha só o momento atual. Em 2011, tá? Ainda conseguiu gerar 0,94 de rentabilidade real. 2011. Olha em 2012. E a partir de agora? Dilma corta o ganho da poupança. O governo cria gatilho para a poupança. Poupança renderá menos, para os juros caírem mais. Como é que ficou a remuneração da poupança? Olha só, pessoal. Isso aqui é um exercício em relação à nova poupança e o gatilho redutor quando ocorre. Com a Selic a 8,5, estimativa 6,17. Com a poupança 8, 5,60. 7,5, 5,25. E assim por diante. Centro da meta do governo, tá? Centro da meta do governo, 4,5. Isso aqui é ficção científica, né, pessoal? Há muito tempo o governo já abandonou o centro da meta, né? Na verdade, nós estamos falando em não batermos no desvio padrão da meta, que é aquela faixa dos 2 pontos. Qual é o desvio padrão? Se a meta é 4,5, o governo aceita até 6,5 de inflação, tá? Então, hoje nós estamos com 5,7. Então, olha só. Olha isso aqui. Olha a inflação projetada, que nesse momento até já é um pouquinho maior. Olha lá, ó. Olha o que acontece hoje. Selic a 7,25, pessoal. Poupança 5,08. Inflação dentro da meta, que até já está maior do que isso. 0,42 negativo. Nesse momento, quem está com dinheiro na poupança não está corrigindo nem a inflação. A velha falácia aquela, né? Na poupança estou seguro. Poupança, o que garante a poupança é o Fundo Garantidor de Crédito, que cobra até 70 mil, né?
acima de 70 mil, à exceção da Caixa Econômica Federal, que até isso vale um comentário curioso. Eu nem sabia disso até recentemente, mas eu tenho um vizinho meu que ele é da Superintendência da Caixa Econômica Federal. E aí ele me disse que todos os depósitos de poupança na Caixa Federal estavam cobertos. Eu disse, não, a regra da poupança é igual para os investimentos, 70 mil reais. Não, na Caixa Econômica Federal toda a poupança é garantida. E nós ficamos naquela discussão. Vocês não vão acreditar, pessoal. Ele me mandou um decreto assinado pelo Dom Pedro II. Ouçam bem, Dom Pedro II assinou um decreto que a poupança da Caixa Econômica Federal era risco soberano. Ou seja, todos os depósitos colocados em poupança na Caixa Federal têm cobertura do Tesouro Nacional. E até hoje isso não foi revogado. Está valendo. Tanto é que a Caixa tem o documento assinado pelo Dom Pedro II que dá a garantia. Então, se porventura vocês ainda acreditarem que a poupança é o melhor investimento do mundo, e vocês é o investimento mais seguro, por favor, coloquem na Caixa Econômica Federal, porque lá você vai ter risco soberano. Então, lá realmente os depósitos acima de 70 mil estão garantidos. Não acontece com os demais bancos, ok? Eu não estou sendo patrocinado pela Caixa, viu? Apenas um comentário que eu achei que valesse a pena falar. Inacreditável, né, Paulo? Eu também. Quando ele me mandou o documento, eu dava risada, né? Isso aqui é só no Brasil, né? Então, fechado o parênteses aqui do Dom Pedro II, né? O CDB também tem a mesma garantia e tem a mesma segurança da poupança. Vamos fazer uns comparativos aqui, só para vocês terem uma ideia. Então, a poupança versus CDB. Um CDB da Caixa, que nós temos inclusive aqui na plataforma da XP. Você investindo R$1.000, nós conseguimos 100% de CDI. Se você for direto na Caixa, provavelmente você não conseguirá com R$1.000 liquidez diária ganhar 100% de CDI. Lá, para você ganhar 100% de CDI, você precisa colocar no mínimo 250 mil. Aqui, conosco, na XP, você consegue por R$1.000. Vamos fazer um comparativo. CDI você sabe o que é, não é? É a taxa referencial entre os bancos, né? É quanto um banco paga para o outro para emprestar dinheiro de tesouraria, né? Normalmente, a Selic está em linha com o CDI. Ultimamente até está um pouquinho descolado. Ela, num primeiro momento, descolou para baixo, né? Descolou para baixo. A Selic estava em 7,25 e o CDI estava rodando na faixa de 6,9. Agora, com essa sinalização do Tombini, da possibilidade de retomada do ciclo de aumento da taxa de juros, a curva de CDI futuro já subiu de novo, já está em linha com a Selic novamente, né? Então, normalmente opera em linha, tá? Então, olha só, é só um comparativo para vocês aqui, de 31/7 de 2011 até 31/7 de 2012. Tá? O CDI rendeu 10,3. Então, se você tivesse ganho 100% do CDI, você teria ganho 10,3 de juros. Se você ganha 50% do CDI, você ganhou 5,15. Se você ganhou 200 do CDI, você ganhou 20,6. Por que colocamos aqui 100, 50, 200? Porque são operações possíveis de se fazer no mercado financeiro. Vocês vão ver que tem fundos de investimento, principalmente os fundos DIs, que cobram altíssimas taxas de administração, pagam na faixa de 50% do CDI. E fundos multimercados mais agressivos podem até bater em 200% de CDI. Então vamos fazer um comparativo com a poupança. O imposto de renda para uma operação de 12 meses fica em 17,5.
nós tivemos um retorno líquido no CDB de 8,5% e na poupança de 7,1%, porque a poupança é isenta de IR. Mesmo assim, reparem, nós temos um retorno real de 3,3% contra 1,9%. Pessoal, mesma segurança, porque CDB e poupança ambos são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito até 70 mil. Então, no mesmo perfil de investimento, nós já temos uma alternativa melhor do que a poupança. Vamos capitalizar isso mensalmente, tá? Retorno mensal aproximado, 0,7. Retorno da poupança, 0,6. Longo prazo, vocês vão me dizer, Momberger, mas esse 0,10 não é nada. Não é nada? Vamos ver se em 20 anos. Olha aqui, um retorno líquido mensal de 0,70 contra um retorno líquido de 0,60. Em 20 anos você vai ter 433% de ganho contra 320%. Aqueles míseros 0,10, que naquele momento não são importantes, que você não está dando bola, olha o que acontece. Em 20 anos, dependendo do valor que você alocou nessa aplicação, fazem uma diferença significativa. E 20 anos, pessoal, passa voando. Vamos colocar isso aqui para um investimento mais alto. Retorno mensal de 0,60 para um retorno mensal de 0,70. 500 mil. Você botou 500 mil no ano zero, numa aplicação a 0,60 ao mês, e botou os mesmos 500 mil a 0,70. Vamos ver a diferença? Olha aqui. Em 20 anos, 2.101.000 na primeira aplicação, na segunda, 2.667.000. 565 mil não é um dinheiro nada desprezível, né? Nada desprezível. Aqui você já começa a entender aquela historinha do gol, né? Que eu brinquei logo anteriormente. E são alguns CDBs que nós temos disponíveis na plataforma. Temos CDBs dos principais bancos, dos bancos médios. Então é uma plataforma que oferece muita alternativa. E lembrando que o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante por instituição e por CPF. Então, se você tiver distribuído aqui em 15 instituições, vezes 70, você está com todo o seu capital garantido, espalhando em diversas emissoras. Então, questão de segurança, CDB, exatamente o mesmo critério da poupança. Vamos ver um outro produto alternativo ao CDB, que é LCI, que são letras de crédito imobiliário. Aqui nós vamos entrar um pouquinho agora em produtos um pouquinho mais sofisticados, mas que com o mesmo grau de segurança da poupança. LCI também tem garantia do Fundo Garantidor até 70 mil. Ele é isento de IR para as pessoas físicas. Aqui começa a ficar bacana, pessoal. Então nós temos aqui uma letra de crédito imobiliário. Nós já temos mais um critério que empata com uma das vantagens da poupança, que é a isenção do IR. Então esse aí também é isento. Vamos ver a comparação? Olha a LCI. Um retorno no mesmo período, 9,7 contra 7,1. As duas são isentas, então você ganhou limpo o percentual proposto. Olha a diferença, pessoal. 1,9 para 4,5. Nós estamos falando em mais do que o dobro. Com a mesma segurança. Com a mesma segurança. Deixa eu, antes de chegar aqui na questão do risco, responder a pergunta do Paulo. E o Rei Costa pergunta: esse material da exposição estará disponível onde? Na verdade, Costa, nós não podemos disponibilizar
as lâminas, tá? Porque esse material todo é produzido pela CPI Educação e nós temos permissão de fazer as palestras baseado no material deles. Nós não temos permissão de distribuir o material. O que a gente faz? A gente está gravando essa palestra. Essa palestra vai ficar gravada, disponível para vocês na seção chats. Deixa eu mostrar aqui onde é que fica. Se você pegar o site aqui da Focalize, você vai ver um linkzinho aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Logo acima aqui da tela, você vai ver, tem o meu Focalize, o Direto Pregão, que é a nossa sala exclusiva dos clientes. E aqui, ó. Você clica aqui, basta fazer um cadastro aqui no nosso site. Se você não for cadastrado, é só cadastrar, o cadastro é gratuito. Essa palestra e outras demais estão gravadas. E ainda nós temos o Aprenda Mais, que todas as palestras que a gente ministrou aqui na Focalize nesse período que existimos, estão disponíveis aqui para vocês nesse link. Acho até bacana mostrar aqui. Então, palestra Introdução à Análise Gráfica, Finanças para Casais, Fundos Imobiliários, Desmistificando a Bolsa. Essa mesma palestra, Acorda Brasil, que eu fiz na metade do ano passado, está aqui. Enfim, tem aí mais de 25 palestras disponíveis para vocês através do link Aprenda Mais. Ok, Costa? Então vamos responder o Imperator. E também queria saber a diferença de uma LCI e de um fundo imobiliário. São produtos totalmente diferentes, né? A letra de crédito imobiliário, a LCI, o que é? A LCI é o seguinte: o sujeito tem algum imóvel e ele quer hipotecar esse imóvel para conseguir um empréstimo junto ao banco. Então ele vai ali no Bradesco, vai no Itaú, vai no Santander, diz: olha, eu tenho um pavilhão que vale 4 milhões e eu preciso de uma hipoteca. Quanto é que você me cobra a taxa de juros? O banco vai, acorda, e o banco pica esse empréstimo que ele fez em várias letras de crédito imobiliário. Todas elas garantidas pelo emissor e tendo a contrapartida do imóvel, né? Se porventura o sujeito que chegou com o prédio, hipotecou o prédio para o banco, não pagar, o banco pode executar a hipoteca, tomar o imóvel dessa pessoa e ter funding para nos pagar. Nós que acabamos comprando essas letras de crédito picado, né? Por que o governo incentiva esse tipo de operação? Né? Porque ele quer, a exemplo, depois como veremos nos fundos imobiliários, incentivar esse tipo de operação, uma operação alternativa mais barata, né? Então, simplesmente é um repasse de uma hipoteca, né? Um sujeito hipotecou junto ao banco um imóvel, o banco picou isso em diversas letras de crédito imobiliário e nos repassou. E tem incentivo governamental pelo fundo garantidor até 70 mil. E o fundo imobiliário, como é que funciona? O fundo imobiliário é diferente. Um grupo de pessoas se junta, pega uma grana, não, agora nós vamos comprar um imóvel, vamos comprar um prédio de escritórios. E esses escritórios vão ser alugados, que vão gerar uma renda de aluguel que reverte exatamente para o fundo. O que acontece nesse período? Você vai ganhando os aluguéis e se o imóvel subir, ou a valor de mercado, porque esse fundo imobiliário é negociado em bolsa para dar liquidez, essas cotas podem subir, né? Então são investimentos totalmente diferentes, sendo que o fundo imobiliário não tem garantia nenhuma, né? A garantia, no caso, é o imóvel que você tem como cotista do fundo, né? Então são produtos com estruturas totalmente diferentes, apesar de estarem dentro do segmento imobiliário. Max pergunta: quais os maiores riscos dos fundos imobiliários? Max, se eu for começar a falar demais aqui de fundo imobiliário, a gente vai fugir um pouquinho do tema, e aí a gente vai alongar demais, né? É
essa palestra aqui tem previsão de 1h30 mais ou menos, nós vamos até a meia-noite, né? Nós temos, só para te tranquilizar nesse sentido, se você for naquele link que eu acabei de mostrar lá no Aprenda Mais, tem várias palestras nossas sobre fundos imobiliários que a gente fala dos riscos. E daqui a 2 semanas, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-local e bate-horário, eu farei uma nova palestra sobre fundos imobiliários. Aí nós vamos explorar fundo imobiliário total, né? Só vamos falar disso. Então, se a gente começar a entrar no detalhamento demais aqui, a gente foge um pouquinho do tema, ok? De qualquer forma, se você não quiser esperar as 2 semanas, está disponível de forma gratuita. É só clicar lá na palestra de fundos imobiliários que está bem explicado os principais riscos hoje desse segmento. Que na minha opinião são pequenos, viu? Espero te encontrar aqui todas as semanas, Paulo. Que a partir de agora, as próximas 6 semanas tem palestra aqui, todas as quartas. A diferença entre LCI e fundos imobiliários é mais ou menos a mesma de CDB e fundos de renda fixa. Não é bem isso, né? O fundo de renda fixa, na verdade, o que ele faz? Ele compra os títulos das diversas instituições. O fundo de renda fixa pode comprar CDBs, compra títulos públicos, né? E ele cobra uma taxa de administração para fazer isso para você e te dá liquidez. E o CDB não, o CDB você empresta direto, você corta o intermediário, né? Então muitas vezes é interessante, ao invés de você botar num fundo de renda fixa, talvez seja melhor você comprar um título direto, né? Então acho que não são tão comparáveis assim, viu, Márcio? Vamos falar um pouquinho de risco aqui que é importante. Que risco vocês têm de comprar um CDB ou uma LCI através da XP? É exatamente o mesmo de comprar diretamente nos bancos, porque o risco é do emissor. Se você me comprar um título do Santander, o risco não é XP, o risco é Santander. A corretora ela é apenas um intermediário na distribuição de produtos. E ela tem garantia do fundo garantidor de crédito, você comprando pelo banco ou comprando pela XP. Ou seja, exatamente o mesmo risco. Pessoal, se tem uma mensagem que eu gostaria de que vocês levassem dessa noite, importantíssimo, é essa, né? O risco de você comprar produtos de renda fixa na XP ou diretamente no banco é exatamente o mesmo. Nós somos apenas o intermediário. O risco é do emissor. Está até carimbado aqui. Aqui só um exemplo, né? Um cliente que vai comprar um imóvel, tem um corretor no meio, geralmente. O risco do imóvel não está no corretor, né? O risco do imóvel está no próprio imóvel. E aqui, aquilo que eu falei anteriormente, na questão de mitigar o risco, através de um shopping center financeiro, você pode distribuir o seu dinheiro em diversas instituições e todas elas estarão cobertas pelo Fundo Garantidor de Crédito. Tem outras opções? Tem. Vamos falar dos títulos públicos. O título público tem garantia do governo federal. E aqui, pessoal, essa não foi assinada pelo Dom Pedro II. Possui histórico de rentabilidade superior à poupança. Quem investiu em título público em 2012 sabe muito bem. Vou voltar aqui. Olha só a diferença, pessoal. Um período de 24 meses, tá? Pegando o período de 31/7/2010 a 31/7/2012. Olha as famosas NTNBs aqui indexadas à inflação.
36,7 em 2 anos. LTNs, que é aquela pré-fixada. A NTNB é o IPCA mais taxa, tá? A LTN é uma taxa de juros pré-fixada, 23. LFT, aquela que você compra diretamente a Selic. Você só quer saber se a Selic sobe ou desce, você quer ter Selic. E olha a poupança, pessoal. Vocês não têm noção, pessoal. Isso aqui é uma coisa muito séria que eu vou dizer para vocês. Do desconhecimento em relação a títulos públicos. As pessoas ainda não sabem que o investimento mais seguro do Brasil hoje são títulos públicos. Até mais seguro do que a poupança. Porque apesar da Caixa Federal lá dizer que é risco soberano, que o Dom Pedro II assinou lá que tem que cobrir a poupança, o Tesouro vai pagar primeiro os seus títulos públicos. Se faltar dinheiro lá para a Caixa, vai faltar dinheiro para a Caixa. A prioridade é o título público. Então por isso que é risco soberano, é considerado risco zero. Esses títulos só não serão honrados se houver um default do Brasil, que nesse momento é absolutamente improvável. E as pessoas não sabem disso. A maior parte das pessoas tem medo de título público, não sabe como comprar título público, desconhecem essa alternativa e evidentemente não são incentivadas pelo padrão tradicional de investir através do banco. Eu uma vez, por minha conta, fiz uma cotação para comprar um título público no Itaú, que é o banco que eu utilizo, é o meu banco de varejo, é o Itaú. Eu tenho uma conta na Caixa e uma no Itaú. Só que eu fiz uma cotação no Itaú. Sabe quanto o Itaú queria me cobrar de taxa para comprar o título público? 2%. 2%. Evidentemente, ele não quer que eu compre título público, né? E assim os bancos fazem na maioria das vezes. E nas corretoras, a taxa média, para vocês terem uma ideia, para comprar um título público, a taxa média é 0,25. Tem corretoras hoje que inclusive não cobram taxa nenhuma para transacionar título público, é simplesmente para ter disponível na prateleira para os clientes. Então, isso foi uma surpresa para mim, a dificuldade que as pessoas tinham de entender que é possível comprar título público, sim. E outra, o título público também serve de garantia para outras operações. Se você quiser operar na bolsa, operar alavancado, o título público serve de garantia para operações alavancadas. Então é muito interessante. A Shirley acaba de me confirmar aqui o que eu acabei de falar. Isso é muito comum e vocês mesmos estão comprovando na prática, né? O Costa, no meu entender, o risco de se comprar na XP é menor porque você pode ter assessoria adequada e comprar o produto que realmente lhe cabe. Eu sou suspeito para falar, né, Costa? Porque eu trabalho com assessoria, evidentemente eu acredito nisso que você acabou de falar, né? Mas eu prefiro ouvir isso de você, legitima mais a informação, né? Diversificar entre diferentes ativos é algo que a gente deve aprender ao comparar antes de investir, mas isso com inteligência não é fácil. É claro, né, Paulo, mas aí que está, eu acho que é importante esse tipo de coisa que a gente está fazendo aqui, né? Esse bate-papo aqui, de apresentar algumas coisas importantes para vocês, como funciona esse mercado, que é possível fazer coisas diferentes, tomando o mesmo risco. Eu tenho até uma palestra aqui, se vocês procurarem no Aprenda Mais. Foi uma das primeiras palestras que eu fiz aqui na Focalize sobre renda fixa. E eu chamei essa palestra de Existe Vida Além do CDB. Essa palestra está disponível no YouTube e tal, já foi vista, eu acho, por mais de 4.000 pessoas. E eu me surpreendi na época, acho que fazem mais de 2 anos que eu dei essa palestra, com a surpresa das pessoas, principalmente as que estavam ao vivo aqui com a gente, perguntando algumas coisas e ficando impressionados com aquilo que a gente estava falando. Então, eu acho que é fundamental isso aqui que a gente está fazendo.
E independente da visão comercial e do objetivo comercial que nós temos em fazer isso, evidentemente eu vivo disso, né? A gente está aqui fazendo isso, obviamente, com um objetivo comercial. Mas quando a gente concebeu o projeto aqui da Focalize, nós tínhamos uma visão que ia além da questão financeira. Eu falo isso frequentemente aqui nos nossos bate-papos com os clientes. É aquele ganho intangível, né? A gente brinca que é o ganho Mastercard, né? Quando tu tem um cliente que efetivamente aprendeu e conseguiu ganhar alguma coisa com o que a gente está passando. Isso tem um valor que não tem preço, e quem me conhece sabe que eu não estou fazendo lorota aqui para vender assessoria, né? Então eu diria que isso aqui é fundamental. E essa troca de ideias, o pessoal nos ligando, nos pedindo ajuda. Quem é nosso cliente, tem vários clientes aqui na nossa sala assistindo a palestra, sabe disso. É só ligar, a gente dá total ajuda para vocês para montar o seu portfólio de produtos e sua poupança aí de aposentadoria. Compra Ambev, irmão velho. Ambev é minha posição eterna na bolsa, né? Meu buy and hold. Eu ainda brinco que é o papel da Sofia. Sofia é minha filha. É só mostrar o Neymar investindo em título público que vai bombar, é verdade. Os bancos são mercadoria, captar cliente, bater meta de faturamento. Na verdade, o banco tem um pouquinho essa visão de vender o que é bom para eles, né? E não muitas vezes o que é bom para você. Quem é que já não recebeu uma ligação no dia 30, dia 31 do mês do seu gerente, pedindo aquela ajudinha para comprar um título de capitalização, fechar um seguro, comprar um produto que seja qualquer, simplesmente para ajudá-lo a bater metas, né? Acho que aqui na sala muita gente já deve ter passado por isso. O Paulo comenta: vale a pena pensar numa palestra sobre como montar uma carteira de investimentos num nível bem introdutório. Acho que ela seria muito proveitosa. Boa ideia, Paulo. Podemos pensar aí numa palestra de uma carteira diversificada, pensando produtos de renda fixa, fundos, multimercados e até, por que não, renda variável. Ambev é show, com certeza, rapaziada. Vamos seguir aqui. Eu me entusiasmo aqui e não paro de falar, pessoal. Se depender, acho que nós vamos seguir até meia-noite mesmo. Vamos falar um pouquinho de fundos de investimentos, que eu acho que são alternativas para começarmos a prestar atenção, principalmente em fundos multimercados, como veremos logo adiante. Aqui um exemplo, pessoal, do que é um fundo de renda fixa. Tá? Para quem não sabe, o referenciado DI é aquele fundo que obriga o gestor a comprar títulos públicos. Basicamente, o gestor precisa captar o seu dinheiro e compra título público e cobra uma taxinha de administração. Eles baixaram, tá? Isso aqui era 4,5 até meio ano atrás. Se você assistir minha última palestra lá do Aprenda Mais, essa palestra estava com 4,5. Agora eles sentiram o cutuco do mercado e baixaram para só 3,9. Mas veremos que isso aqui não aliviou coisa nenhuma. Tá? O Hiperfundo Bradesco, pessoal, vocês talvez não saibam disso, é o maior fundo do Brasil. Ele dá prêmios, ele dá 300 mil CDBs, ele sorteia carro, um prêmio no valor de 25 mil, 100 mil, carro, enfim. É uma maravilha. É uma loteria da Caixa aqui, o Hiperfundo Bradesco.
E a taxa de administração é a taxa cobrada pelo gestor para administrar esse dinheiro. Fundo Hiperfundo Bradesco tem 350 mil cotistas, pessoal, e um PL acima de 5 bilhões, só para vocês terem uma ideia, tá? Olha aqui, período de 6 meses. Hiperfundo rendeu 53,37 do CDI. Lembra daquele exemplo que eu usei na lâmina anterior lá do CDI? Onde tinha 100% de CDI, tinha 50% de CDI, 200% de CDI? Vocês achavam que tinha algum fundo que não pagava 50% de CDI? Apresento para vocês o Hiperfundo Bradesco. 53,37 de CDI. Olha a diferença percentual disso, pessoal. 6 meses, tá? 4,37 para 2,33. Olha o PL do fundo aqui embaixo. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, 5 bilhões e meio. Aí só a título de comparação, o fundo mais conservador da XP, tá? Eu não tenho nada mais conservador para oferecer para vocês do que o XP referenciado DI, que rendeu 98,33 CDI. Olha a diferença. Esse fundo rendeu um pouquinho menos CDI, mas olha lá, 4,30 para 2,33. Olha aqui. Vamos comparar mais coisa aqui juntos. Vamos sair da XP agora para não ficar tendencioso. Período de 24 meses. Um fundo do Banif, tá? Que a gente tem na plataforma. Que é um fundo também igual a esse, referenciado aí. Pagou 100,35 CDI. Um fundo do BNP Paribas, que é um dos maiores bancos franceses. Mesmo fundo referenciado aí, 99,31 CDI. Olha o famosão aqui, Hiperfundo. 13,10 contra uma média aqui de 22%. Pessoal, isso é muito dinheiro. É muita diferença para se brincar. O Jesus comenta, por isso que não temos riqueza nesse país. Não, tem riqueza. Nos bancos. Quando leio o ranking no site da XP, Infomoney, esse valor é valor líquido, deve considerar a partir desse dado as taxas de administração e performance, quando houver. O IR está considerado? Não, o IR não está considerado porque o IR nos fundos de investimento ele é padrão, né, Costa? Ele vale, é igual para qualquer fundo, então você ainda precisa descontar o imposto de renda aqui, dependendo do período que está aplicado, iniciando em 22,5 e acima de 2 anos ele bate em 15 sobre a rentabilidade. E a rentabilidade líquida já está descontada a taxa de administração. Então esses 22% aqui do Banif já é com menos taxa de administração e os 13,10 do Hiperfundo também já estão com taxa de administração e performance descontada. Vamos fazer uma historinha aqui, pessoal. Essa história é real, tá? Essa história é real. Não é do nosso escritório aqui, isso é de um escritório de São Paulo. Um cliente tinha 6 milhões aplicado no Hiperfundo DI, que nesse período rendeu 13%. Então ele ganhou 780 mil. Como ele tinha um valor considerável, ele conseguiu nesse período ganhar 6 carros. Ele estava feliz da vida, porque em 2 anos ele ganhou 6 carros. A cada 4 meses ele conseguia ganhar um carro do Hiperfundo. Cada carro, aquele golzinho 1000 lá que a gente brincou com vocês no início, lá que eu disse que vocês não pagariam 100 mil, que vale 30 na verdade, né? Valor de referência 30 mil. Então se ele ganhou 6 carros de 30 mil, ele ganhou 180 mil.
Então a gente soma o valor, 780 mais os 180 dos 6 carros, 6.960. Agora vamos fazer um comparativo aqui com o BNP Paribas. Rentabilidade de 23%. Teria gerado 7.380.000. Uma diferença de 420 mil. Lembram do golzinho? Lembram do golzinho? O Bradesco nesses 2 anos cobrou 470 mil. O BNP Paribas cobrou 60. Está aqui a diferença. Única e exclusivamente. Está aqui a diferença, 420 mil. Praticamente cada golzinho desse cliente custou 100 mil reais, que provavelmente nenhum de vocês pagaria. E por que isso acontece, pessoal? Falta de informação e falta de comparação. Qual o preço que se paga por isso? Nesse caso, custou ao cliente 420 mil reais em 2 anos por não comparar. E eu concordo em gênero e número que o Max acaba de colocar aqui na pedra, que é que esse é o negócio deles. Tem que criticar os investidores. É exatamente isso, Max. Exatamente isso. O gerente do banco, o banco, não é culpado em você colocar o dinheiro nesse tipo de produto. O culpado é você. Por não pesquisar, por não procurar alternativas, né? E não tomar conhecimento desse tipo de coisa, né? Então, não adianta culpar que o gerente me orientou mal, me enfiou o produto, nada disso. Você não é obrigado a comprar absolutamente nada dele, nada. Você compra porque quer, livre-arbítrio. Você precisa se informar, você precisa comparar. E essa falta de comparação custa efetivamente muito caro. Pessoal comentando aqui, banco não é lugar para investir dinheiro. Até pode ser, viu, Paulo? Não dá para dizer que o banco não tem produtos interessantes para investir. Mas tem que garimpar, viu? Tem que se informar. Os bancos, eles até estão, de um certo modo, se nós considerarmos hoje esse movimento que a XP está fazendo do Acorda Brasil, a ideia de shopping center financeiro, isso é um projeto que hoje ele está ainda, que eu chamo de estágio embrionário, né? Ele está recém começando, isso é uma revolução que está recém iniciando no Brasil, essa mudança na cultura do brasileiro de investir através de uma corretora e não através de um banco, de colocar seu dinheiro em pequenos gestores e não gestores com milhões de bandeiras e mídia. Isso leva um tempo, isso é cultural, mas o que eu noto é que esse pequeno movimento já causou um certo cutuco nos bancos, e os bancos já começaram agora a oferecer algumas alternativas multiplataforma, né? Não estão mais, ou seja, tem outras bandeiras, pequenas gestoras já estão sendo oferecidas, devagarinho, né? Eles estão acordando, vai demorar, o banco é grande, é mastodonte, né? Até lá a gente já inventou coisa melhor nesse meio tempo, né? Aqui é mais alguns exemplos. Aqui nós vamos falar mais do mesmo, não é? Santander Inteligente, cobrando 5,5% de taxa de administração. Inteligente é o inventor desse fundo, né? Eu fico impressionado que o PL desse fundo tem 1,5 bilhão de cotistas. Pessoal, 1,5 bilhão, desculpe, de cotistas não, 1,5 bilhão de reais investido
no Santander inteligente. Tem que tirar o chapéu para esse gestor ou para esse gerente de marketing que convenceu as pessoas a colocarem 1,5 bilhão num fundo que cobra 5,5% taxa de administração. Itaú Invest Plus, curto prazo, 5,5% taxa de administração, mesma coisa. Então aqui nós vamos nos repetir. Só um lembrete, pessoal. Fundos referenciados DI, curto prazo, é reproduzir variações de taxa de juros investindo em títulos públicos. Tá? Isso é regra de gestão. Ou seja, se você comprar um referenciado DI de qualquer instituição, basicamente os fundos vão estar investindo em títulos públicos. Pessoal, se deu uma travada, nem um reload, um F5 provavelmente funciona novamente. Aqui o meu link está dando, ao menos está me dando um sinal que está tudo certo. Paulo Correia comenta que os bancos têm um público ativo e acomodado que ainda é muito grande. É inacreditável. Concordo contigo, Paulo. Concordo em gênero e número. Então aqui só uma comparação, né, das rentabilidades. 2011, 5,66. Inflação 6,49. Não dá para deixar o dinheiro nisso, né, pessoal? Aqui algumas alternativas, só para vocês terem uma ideia. Uma das casas que a gente representa, que todos devem conhecer, a BTG Pactual, o maior banco de investimento da América Latina. A gente distribui praticamente todos os fundos multimercados dentro da nossa plataforma. Boa parte dos clientes, para investir no BTG, precisa bater com 1 milhão debaixo do braço. Aqui na XP, a partir de 25 mil, a gente já consegue aplicar em quase todos os fundos do BTG. Então um exemplo aqui que é o RED, Pactual RED, que é um fundo de multi-estratégia, rendeu 110% de CDI, cobra uma taxa de administração de 1,5%. A Claritas, que é uma das maiores gestoras independentes do Brasil também, tem associação com gestores americanos, é um fundo multimercado multi-estratégia, 114% do CDI, taxa de administração de 1%, valor mínimo de aplicação 10 mil. XP Long Short, que é um fundo da casa, que trabalha com operações de long short, últimos 24 meses, 130% do CDI, taxa de administração 2%, a partir de R$1.000, pessoal. Então, se tem um acesso num fundo extremamente vencedor por apenas R$1.000 de investimento. Então, a plataforma do Shopping Center oferece muitas alternativas, muitas alternativas. O que define um fundo multimercado? Fundo multimercado, Paulo, ele na verdade ele se subdivide em várias categorias também, tá? Eu não vou me detalhar em todas elas aqui, porque é a mesma história do fundo imobiliário. Mas o que acontece no multimercado? O gestor ele tem liberdade de alocação de recursos. Ele pode mesclar moedas, ele pode mesclar renda variável, ele pode mesclar arbitragem, ele pode mesclar estratégias estruturadas, derivativos, enfim. Ele pode participar de modelos quantitativos, que são os fundos quânticos, que trabalham com algoritmos, operando apenas distorções de mercado. O que caracteriza um fundo multimercado é a liberdade de ação do gestor. Então, eu recomendo sempre, antes de investir em qualquer fundo multimercado, olhar o histórico do fundo, né, e verificar como é que foi a performance desse gestor num período um pouquinho mais longo, né? Eu diria assim, eu recomendo acima de 2 anos, a gente já tem uma amostragem. Se for de 3, 4, 5 anos, se passou por momentos de estresse, por exemplo, como é que se comportou esse fundo em 2008, quando deu o crash, né? Como é que esse fundo performou em 2008? Enfim, pegar movimentos anticíclicos e comparar como o gestor se comportou nesse período. Ali a gente consegue entender se o gestor tem boa mão ou não.
Jesus, que bom para nós que tem gente como a XP e Focalize. Obrigado, Jesus. Obrigado pela parte aí que nos toca. O Imperator também, muito obrigado. Costa, 2% da administração num DI não é alta para parâmetros atuais, é altíssima. 2% num fundo DI é muito alto. Aqui no caso nós estamos falando de multimercados, tá? Não é DI. 2% é num fundo multimercado e esses 130 líquidos aqui já é descontado a taxa de administração, viu, Costa? Hoje, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais de 50 gestoras disponíveis na plataforma e mais de 500 fundos de investimentos dessas gestoras. A XP promove mensalmente o ranking dos fundos, está disponível através do HB, você só precisa clicar lá em fundos de investimentos, ranking de fundos, tem a melhor performance em todas as categorias, DI, renda fixa, multimercado, renda variável, 12 meses, 24 meses, 36 meses. Tem uma área especializada hoje na XP que fica ranqueando esses fundos para te dar a melhor alternativa em toda essa Babilônia de plataforma. Da mesma forma, se você quiser montar uma carteira específica baseada em algum perfil de investimento, eu quero mais crédito privado, eu quero apostar um pouquinho em commodities, eu gosto do mercado de crédito, então tem um fundo que empresta dinheiro, eu quero ver como é que funciona, né? São fundos de recebíveis que a gente chama. Isso a gente está aqui para ajudar vocês nessas categorias um pouco mais sofisticadas de fundos. A gente pode ajudá-los nessas escolhas também. Ô Costa, não precisa se desculpar de nada, imagina. Então, dentro dessa plataforma nós temos a comparação, né? Então, isso é que é importante, né? Lembra do título da palestra, aprenda a comparar antes de investir. Na plataforma One Stop, nós conseguimos fazer isso. Previdência privada. Brasileiro mais preocupado com a aposentadoria, né? Aqui a pesquisa já mostra claramente isso, né? O investidor hoje, houve uma evolução de 2005 para 2011 muito grande em quem está buscando a previdência privada como alternativa para a sua aposentadoria. Nós temos uma palestra também no Aprenda Mais sobre Previdência, que a gente fala do atual momento do Brasil e por que a previdência privada é uma alternativa interessante. Daqui a 4 semanas também teremos uma palestra aqui falando sobre o tema. E o que a gente aqui, eu vou dar um resumão para vocês, tá? O que é importante olhar quando estamos olhando um plano de previdência? Rentabilidade, taxa de administração e taxa de carregamento. Tá? Taxa de carregamento é a taxa cobrada em todo depósito feito no plano. Se a taxa de carregamento é de 5, né, ao aportar R$100, você aplica só 95. O restante é da instituição. A maioria das previdências dos bancos tem isso. Jesus, vou ligar para os meus parentes e alertar sobre os bancos. Paulo, o Júlio comparou minha previdência do bebê com Icatu e Macho. A diferença de rendimento é enorme. Já está fazendo a portabilidade. E eu sugiro que todos o façam também, viu? As diferenças são impressionantes. Olha aqui, pessoal. Olha o que significa uma taxa de carregamento aqui no longo prazo. Nós estamos falando aqui de uma previdência de 25 anos, tá? Vamos fazer uma acumulação anual. A primeira coluna é a acumulação sem a taxa de carregamento. A segunda é com a taxa. Olha a diferença, pessoal. Você contribuindo R$600 por mês, buscando uma rentabilidade de 0,7 ao mês. Olha a diferença, pessoal. Loucura, né? Loucura isso. Taxa de carregamento.
Aquela taxinha safada, aquela no início, lá quando você monta um plano de previdência. Olha a diferença, pessoal. 30 mil reais. Ah, mas em 25 anos. Você daria 30 mil reais para qualquer instituição agora, que não fosse por caridade? Claro que não, não é? Mas muitas vezes a gente faz isso. O investidor leva 4 anos. Durante os primeiros 4 anos você simplesmente contribuiu para pagar a taxa de carregamento dos bancos. Vamos aos comparativos. O Paulo acabou de citar que fez um comparativo do BB. Então vamos fazer um comparativo aqui do Bradesco VGBL Fix contra um da Mafre Corporate. Período 36 meses. Olha só a diferença, pessoal. O Mafre 34,92, o CDI 33,48 e o Bradesco VGBL Fix 24,13. Bem abaixo do CDI, 72,06 CDI. Isso significa hoje, pessoal, que a sua aposentadoria está mal e mal cobrindo a inflação. Icatu Classic contra o Itaú Flexprev, renda fixa. O Icatu Classic 94,43 CDI. O CDI 100% 33, o Icatu 31 e o Itaú 23. Olha as diferenças, pessoal. Isso aqui no longo prazo é muito dinheiro. Olha aqui uma tabelinha simples, só para vocês compararem. O fundo da Mafre, tá? Taxa de administração 1%, taxa de carregamento 0. O Icatu, taxa de administração 1%, taxa de carregamento 0. E olha o Bradesco, 3% taxa de administração e carregamento 5%. Meu Deus do céu. Itaú Flexprev, 3,2% de administração e taxa de carregamento 2,5%. Uma simples aposentadoria de 30 anos, onde você colocou um depósito inicial de 10 mil reais e depósitos mensais de 100 depois, a partir disso. Olhem a diferença, pessoal. Até vou aumentar, vou aproximar aqui para vocês enxergarem isso aqui bem. Olha isso aqui. Dá para aceitar uma diferença dessas, gente? Passivamente? Não dá, né, gente? Não dá para aceitar isso. Sugiro que, se vocês têm um plano de previdência, revisem urgentemente, peguem o seu contrato. Se você não lembra quanto é que é a taxa de administração nem de carregamento, dá uma olhadinha lá quanto é que eles estão lhe cobrando. A gente faz uma comparação gratuitamente aqui para vocês, sem compromisso algum, só para vocês verificarem o tamanho do rombo que a sua aposentadoria pode estar levando nesse período. Quanta diferença, né, Shirley? Loucura, né? Tá aí, 200 mil. Um apartamento. A famosa portabilidade que hoje é possível fazer no mercado brasileiro. Você pode transferir a sua previdência de uma instituição para outra sem custo algum, sem cobrança nenhuma de taxa de carregamento na entrada, com menores taxas de administrações e maiores rentabilidades. O modelo de portabilidade de previdência hoje é exatamente igual à portabilidade celular. Você não precisa nem avisar a sua instituição de origem. Você simplesmente manda o pedido para a nova instituição, que a nova instituição providencia tudo. Você não precisa nem falar com o seu antigo gerente. Josias, como faço para vocês revisarem meu plano? É simples, basta você mandar a sua atual apólice para
contato@focalize, que é o nosso e-mail de contato. Vou só botar aqui para vocês. Tá aí, contato@focalize. E a gente faz a comparação sem custo algum, sem compromisso algum para você, viu, Josias? Sim, Max, a portabilidade mantém os prazos do IR. Exatamente igual. Você simplesmente transfere a instituição. Exatamente igual. Shirley comenta, a Liz está presente, grande atendimento. A Liz está presente aí, dando apoio aqui no chat. Obrigado aí pelo elogio, Shirley. Vamos seguir aqui. Então, para encerrar, pessoal, só relembrar os mitos que a gente quebra, né, à medida que a gente conhece algumas coisas, né? O primeiro mito que eu queria apresentar para vocês é que não existe aplicações tão seguras quanto a poupança. Então, acho que está mais que provado, título público, CDB, LCI, tudo dentro da mesma faixa de risco com rentabilidade maior. Olha o comentário do Delfim Neto, no ano passado, fazer poupança é ser roubado. Investir em fundos do banco é mais seguro. O risco do fundo estar relacionado a ativos da carteira não é do lugar onde você compra, e sim ao trabalho do gestor. Não é a marca do fundo que garante a segurança do dinheiro. O que garante é o trabalho do gestor. Não preciso me preocupar com taxa de administração de fundos. Na verdade, é o que você precisa se preocupar é com a taxa de administração dos fundos. Olha aqui, olha o Bradesco Hiperfundo. Ele dá carro com o dinheiro do cotista. Sorteio não combina com rentabilidade. Desconfie, pessoal. Se a corretora quebrar, eu perco todo o meu dinheiro. A corretora é uma empresa distribuidora. Ela é um intermediário no processo. Então, o risco é do emissor e não da corretora. Não vale a pena mudar o investimento por 0,10. Lembram do 0,10 aquele? Aplicação inicial 50 para uma aplicação mensal de 500 em 10 anos. 23 mil de diferença. Acho que é considerável, né? 20 anos, 150 mil. Acho que vale a pena aquele 0,10 a gente prestar atenção, né? Meu pequeno valor investido vai demorar tanto para render que não vale nem a pena começar. Aqui só um exemplo, pessoal. Uma aplicação de 500 mensais é melhor do que uma aplicação de R$1.000 iniciada 5 anos depois, a uma taxa de 10% ao ano, apenas ilustrativa, né? Tempo é o que importa. Comece antes, comece já, comece agora. Quero rentabilidade, não importa o poder de compra. Claro que importa. Inflação e taxas reduzem o seu poder de compra. Olha aqui o comparativo. Poupança, CDB, LCI, Fundo DI Bradesco, Fundo DI do BNP, Santander Inteligente e o XP Long Short. Aqui estão as taxas de administração dos fundos. O imposto de renda em cada um deles. A inflação. E quanto sobrou no final? Olha só, rentabilidade real. O DI do Bradesco, lá o famoso hiperfundo, menos 1,75. O Santander Inteligente, menos 3,01. Olha o multimercado, 3,25 de ganho real. 100 mil em 30 anos,
teriam com o mesmo poder de compra. Olha só, os 100 mil em 30 anos, no XP Long Short, 261 mil. Numa LCI, 187 mil. No CDB, 156. No fundo DI do BNP, 136. Na poupança, ainda rasgando aqui a linha da correção do dinheiro. No DI Bradesco, no Santander Inteligente, perdendo dinheiro. E o que eu faço? É isso aí que a gente vem falando até agora. Tem que buscar conhecimento, né? Isso que a gente está tentando oferecer aqui para vocês, pelas nossas palestras, está disponível, já falei lá no Aprenda Mais, nos nossos chats. Identificar o seu perfil, se você tem perfil conservador, moderado, agressivo, e comparar as taxas de investimentos com as diversas instituições que estão disponíveis para você no mercado ou até mesmo na nossa plataforma. Aqui a nossa agenda de eventos. Semana que vem, então, no mesmo horário, nós temos o Desmistificando a Bolsa de Valores. Aí vai ser uma palestra mais focada em renda variável. Vai ser ministrada aqui pelo Júlio. E no dia 11 e 12 nós temos a nossa edição, nosso curso de análise gráfica, que ocorre todos os meses. São 2 noites, dia 11 e dia 12. Aqui pela web, né, um investimento de R$350 e 290 para clientes. Aqui está os nossos dados, né, estão disponíveis aí para vocês. Telefone aqui do escritório, e-mail para contato, nosso site, que vocês no caso já estão nele. Meu nome é André Momberger, para quem está tendo o nosso primeiro contato. E obviamente não preciso dizer que estamos plenamente à disposição de vocês para qualquer esclarecimento adicional aí que não tenha ficado claro na nossa palestra. Espero tê-los ajudado de alguma forma a entender um pouquinho melhor as alternativas de investimento e a necessidade de comparar, né? Acho que se esse objetivo já foi atingido, eu já vou feliz para casa, assistir o meu time, o Grêmio, ganhar do Fluminense essa noite e recuperar-se da derrota da semana passada na Libertadores. Pessoal, agradecendo, que na verdade quem agradece sou eu, Paulo, Márcio, muito obrigado. Então acho que é isso, né, pessoal? Caracas ganhando do Archipato, daí eu tô louco, né, Jesus? Pessoal, então é